A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 8 e versículo de número 27, que diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Há alguns dias, então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que logo após uma visão, Daniel, ele relata que ele enfraqueceu e ele esteve enfermo. Eu quero te dizer que as coisas dos céus, elas refletem também na nossa carne. Nós sentimos muitas coisas e às vezes pensamos até que estamos enfermos. Porque o mundo espiritual, irmãos, é mais real do que a gente pensa. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E logo após Daniel ter uma visão, Daniel relata que ele enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Mas ele escolheu se levantar. Ele precisava cuidar das coisas do rei, ele não podia parar o que ele estava fazendo, parar a vida dele, porque ele estava enfraquecido e enfermo por causa de uma visão. Nós precisamos pedir a Deus estrutura. Estrutura porque eu estou conversando com pessoas que Deus quer revelar para você o oculto, o profundo e o escondido. E Ele quer dizer para você já entender que as coisas espirituais também refletem na carne. Tem pessoas, irmãos, que sentem as coisas na carne. E às vezes você até pensa, meu Deus, será que eu estou com alguma coisa muito grave? O que é isso, meu Deus? É uma tontura. É uma fraqueza. É um peso nas minhas costas. É uma dor aqui. É uma dor ali. E Deus está dizendo, são coisas espirituais que refletem no físico. São coisas que não têm explicação, irmãos. De repente elas acontecem. E você às vezes vai até o médico diz, não, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Mas quem não discerne das coisas espirituais não vai te dizer nunca que é espiritual. Deus trouxe você aqui porque Ele conhece os pensamentos e as dúvidas que você tem. Que às vezes você chega a questionar e dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo? Isso aconteceu com Daniel. As visões que vêm dos céus para nós, irmãos, as revelações, mexem às vezes no nosso físico. A gente vê aqui no livro de Daniel também, capítulo de número 7, versículo de número 28, vai nos dizer assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Quando Daniel, ele teve o sonho sobre os 4 animais, ele ficou assim. Os pensamentos dele turbaram a ele e o rosto dele empalideceu. Sabe o que é isso, irmãos? O que é espiritual, vindo assim a ser manifestado no físico. Daniel começa a sentir. Daniel foi um homem de muitas visões, de sonhos. Deus revelou para ele o profundo. E todas as vezes que Deus quiser nos revelar o profundo, nós precisamos ter estrutura para saber das coisas espirituais. Quantas pessoas buscam. Deus me dá revelação. Deus fala comigo. Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero que o Senhor me revele oculto, profundo, escondido. Mas não esqueça de pedir estrutura. Declare comigo, eu creio que Deus está me dando a estrutura para as revelações que Ele vai me dar. Eu creio que Deus está me dando a estrutura para as revelações que Ele vai me dar. Irmãos, isso é mais sério do que a gente pensa. No início da minha caminhada eu sentia tantas coisas, irmãos, que eu ia para emergência e os médicos diziam que eu não tinha nada. Eu fazia exames e nada. Era, irmãos, exame de vitamina para ver se tinha, como é que estavam as vitaminas. Tireoide, tudo que você imaginar, irmãos. Os médicos passavam e não dava nada. Aí eu passei a compreender que aquilo era espiritual. Tem revelações, irmãos, que a gente tem, que o nosso corpo acorda trêmulo. Que às vezes a gente passa o dia ruim. Eu estou conversando com pessoas aqui que Deus está dizendo para você, isso aí é espiritual. Você tem perguntado ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? E Deus está dizendo. Muitas coisas que você tem sentido é espiritual.
O seu corpo está refletindo as revelações que está vindo do alto para você. Você lembra quando Moisés pediu para ver a face do Senhor? O Senhor disse por quê para ele? Que a face do Senhor ele não ia ver, porque se ele visse, ele morreria. O que a gente entende aqui, irmãos? Que as coisas espirituais, o nosso Deus, ele é tão poderoso que o nosso corpo humano não suporta ver a glória dele, ver a face dele. Então que nós possamos entender, irmãos, que nós precisamos de estrutura, porque tem coisas do alto que Deus quer nos revelar. Tem coisas que Deus não nos revela, não é porque Deus não quer, não. É porque Ele sabe que a gente não tem estrutura para saber. É porque Ele nos conhece. Você vai ver aqui também no livro de Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 15, Daniel falando assim, ó: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Aqui você vê Daniel dizendo que não ficou força alguma nele. Para ele falar, depois da visão que ele teve, ele ficou enfraquecido. Daniel estava relatando isso aqui ao anjo do Senhor. Nós vemos, irmãos, o quanto o mundo espiritual é real. Tem pessoas que pensam que é só ter revelações e pronto, mas não é. Nós precisamos pedir estrutura a Deus, porque o reino espiritual, irmãos, é algo muito forte. E nós estamos aqui nessa terra em um corpo corruptível. Então, muitas vezes, aquilo que é espiritual, quando nos é revelado, reflete na carne. Aí tem pessoas que sentem tantas coisas. E você diz assim: Senhor, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que depois que eu passei a servir ao Senhor, parece que eu ando muito enferma. Parece que eu ando muito enfermo. Deus está dizendo: é porque eu estou, Ramanda Cantaraia, te revelando coisas profundas. Eu estou te fazendo ter discernimento do que você antes não tinha. Eu estou te fazendo ver coisas que você antes não via. Porque os teus olhos espirituais estão abertos. E é claro que nós vamos sentir na carne. Mas não pense que você vai morrer, nem que você vai perecer por causa das visões. Porque Daniel não morreu. Daniel enfraqueceu, os pensamentos turbaram a Daniel. Daniel ficou com o rosto empalidecido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor fortaleceu a Daniel. E o mesmo Deus que fortaleceu a Daniel está ali fribiando a caia. Está ali fortalecendo e dizendo para você: eu te fortaleço para que eu te revele mais coisas profundas. Eu te fortaleço para que o oculto, profundo e o escondido te seja revelado. Declare comigo: eu recebo de Deus fortalecimento. Eu recebo de Deus fortalecimento. Tem pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento que Deus vai te revelar coisas profundas. E Ele está te dando estrutura. Não pense que é para você perecer, que é para você morrer. Você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer: meu Deus, o Senhor usou tua serva naquele dia pela misericórdia dentro da palavra. E disse que o Senhor ia me dar realmente visões, revelações profundas. E o Senhor está me dando. Então eu não vou perecer. Você pode até enfraquecer. Você pode até sentir o seu físico, sabe, um pouco meio que abalado. Mas não é para a tua morte. Porque o Deus que revela, irmãos, é o Deus que se responsabiliza por mim e por você. E Ele não nos dá nada, Ele não nos revela nada, Ele não nos mostra nada além do que a nossa estrutura pode suportar. Deus é tão responsável com o que Ele faz, que quando Moisés pediu ao Senhor para ver a face do Senhor, o Senhor não deixou ele ver, porque Deus sabia que a estrutura de Moisés não suportaria. Por mais que Deus amasse Moisés, e por mais que Moisés fosse amigo de Deus, íntimo, Deus não deu para Moisés o que Moisés pediu. Por quê? Porque Deus sabia que a estrutura humana de Moisés não suportaria. Então não ache que Deus vai te revelar coisas que a sua estrutura não suporta.
É claro que você pode sentir, é claro que você pode ficar um pouco fraco, cansado, mas isso é normal. É tantas coisas, irmãos, que nós sentimos na carne, que a gente diz assim: Senhor, o que é que está acontecendo? E Deus está dizendo: sou eu te revelando. Tem ambientes que você entra, que você não sabe discernir, mas você sente aquele ataque. Às vezes é uma tontura, tem gente que é uma falta de ar, tem gente que fica com enjoo, começa a sentir náuseas. E isso é espiritual. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você entenda que o mundo espiritual é mais real do que você pensa. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Nós, irmãos, que servimos a Deus, estamos em uma batalha constante. E é claro que Deus, Ele nos reveste porque Ele sabe da nossa estrutura. Antes dele te revelar, Ele vai te revestir. Ele vai te dar estrutura. Por isso que você tem que pedir também, né? Deus me dá estrutura, Senhor. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E às vezes, irmãos, é forte o que nós sentimos. É como eu falei para os irmãos, eu ia para a emergência. E foi o tempo que eu mais tinha a revelação. Na época eu tinha muita revelação. E eu não entendia, eu dizia: meu Deus do céu. Parece que eu estou tão perto do Senhor, mas ao mesmo tempo parece que eu estou sendo tão atacada. Isso é normal, irmãos. O nosso corpo físico, ele sente aquilo que é espiritual. Porque o que é espiritual é mais poderoso. E quando o céu se revela para nós, a gente começa a ver a grandeza das coisas. Nós começamos a ver uma realidade que quem está no mundo não vê. Hoje você vê coisas que pessoas que estão no mundo não vê. Aí quando você fala, diz assim: não é nada, eu não estou vendo nada disso. Aí você diz: meu Deus do céu, será que eu estou vendo demais? Meu Deus do céu, será que eu estou enxergando coisa demais? Deus está dizendo: não, é porque hoje você discerne naquilo que é espiritual. É porque hoje você tem uma visão espiritual aberta. O Senhor trouxe pessoas aqui porque Ele sabe o que vem na sua mente muitas vezes. Senhor, será que eu vou suportar? Deus está dizendo: Daniel suportou. Eu dei visão, eu dei sonho. Daniel sentiu, mas não morreu. Tem gente aqui que está sentindo os ataques realmente espirituais. Você está sentindo, aleluia. Porque quando a gente começa a se aproximar mais de Deus, parece que os ataques começam a se intensificar. O inimigo, ele não gosta, irmãos. Mas nós precisamos estar na posição. E entender: Deus está cuidando de mim. Se Ele quis me revelar isso, é porque eu tenho estrutura para ver, para saber. E Ele sabe que eu posso suportar. Lembre-se, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nem tudo que você sente na carne é enfermidade. Tem coisas que são espirituais. Daniel, ele disse no versículo de número 27, Daniel 8:27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Aqui você vê que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo por causa de uma visão. Então aquilo que é espiritual muitas vezes vai vir como um contraste na nossa carne, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Eu já quero iniciar essa oração pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê estrutura, Pai. Estrutura, porque o oculto, o profundo e o escondido será revelado para pessoas que estão me ouvindo agora. O Senhor vai se revelar de maneira gloriosa e extraordinária. E nós sabemos, Pai, que a nossa carne, meu Deus amado, ela é fragilizada, ela é uma carne fraca, meu Pai, para aquilo que é espiritual. Muitas vezes ela não vai suportar. Por isso, Senhor, meu Deus amado, é o Deus que traz para a nossa vida, meu Pai, o revestimento. O Senhor é o Deus que traz para a nossa vida a capacitação para que a gente possa, meu Deus amado, ter as revelações espirituais. Oh, Pai, em nome de Jesus, vai tomando aqueles, meu Deus amado, que estão sentindo tantas coisas e não sabem discernir. Vai começando a dar discernimento para eles entenderem o que é carnal e o que é espiritual. Para eles entenderem, meu Pai amado, que existe sim uma batalha espiritual, meu Pai, que se levanta quando nós nos aproximamos de Ti, mas que eles não temam, porque maior é quem está conosco do que o que está no mundo, como diz na Tua palavra. E o
Senhor Deus, que guerreia por nós e nos livra de todo mal. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, que o Senhor venha restituir, trazer aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, a assinatura, causa ganha na justiça, e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Deus que mandou o seu anjo e fortaleceu a Daniel é o Deus que está ali fortalecendo e te dando estrutura e dizendo para você: o que eu te revelo não é para a tua morte, mas é para que você comece a entender que o mundo espiritual é real. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.